Oi pessoal, tudo bem? Essa é a aula 4 do minicurso desse fim de semana, intitulado Os Espinhos no Caminho do Analista, né? Em que nós conversamos sobre o uso das emoções em análise, principalmente dos processos psicológicos de projeção e de transferência. Eu diria até que a análise é um tipo de transferência, né? A análise, o ato de analisar, o ato de ser analisado, o ato de estar em análise, é um ato também projetivo e é um ato de transferência, né? Interessante que projeção e transferência são mecanismos de defesa do ego, que o próprio Freud escreveu muito sobre esse assunto, e o Jung herda, né, de sua passagem pela psicanálise. E eu acho interessante como, até hoje, pelo menos, eu posso desconhecer, né? Caso alguém tenha feito, eu posso simplesmente desconhecer, não quer dizer que pelo fato de eu não conhecer, não quer dizer que não exista, né? Mas eu nunca vi ninguém fazer uma psicologia ou uma psicanálise da relação entre Freud e Jung, né? Por quê? Porque na relação entre Freud e Jung houve muita projeção de um em relação ao outro e houve muita transferência de um em relação ao outro. Basta a gente estudar a biografia de cada um deles, ver como estas biografias se encontram, e basta a gente estudar as cartas que eles trocavam, para a gente perceber como as cartas que Jung e Freud trocavam, e esse é um tema para um minicurso, né? É um grande tema, as cartas de Freud para Jung. Eu vou fazer, muito em breve, um minicurso sobre semelhanças e diferenças entre a análise de Freud e a análise em Jung. Como analisar de um ponto de vista freudiano e como analisar de um ponto de vista junguiano. É um minicurso que eu devo fazer ainda esse ano, né? Daqui a uns 2 meses ou 3 meses talvez. Mas enfim, é incrível porque todo mundo sabe, né? A gente sabe que quando Freud e Jung se conheceram, eles já trocavam cartas antes, né? Pelo menos há um ano antes. E Jung já questionava Freud um ano antes deles se conhecerem. Eles se conheceram em 1907. E Jung já questionava: olha, Freud, eu não concordo muito com a tua teoria da libido. Olha, Freud, a questão da tua metapsicologia eu não aceito muito. Olha, Freud, a questão da histeria, eu preciso acumular fatos primeiro para depois descrever, né? Jung já colocava certas discordâncias antes mesmo de conhecer Freud, mas também enaltecia Freud bastante. Quando os dois se encontraram pela primeira vez, conversaram 13 horas seguidas, para vocês verem como eles tinham assunto para conversar, né? E começaram a interpretar o sonho um do outro, e um começou a projetar no outro a sua própria alma, né? Freud vendo em Jung o seu grande continuador, e Jung vendo no Freud, até pela questão de Freud ser mais velho, uma espécie de preceptor, né? Uma espécie de talvez até pai simbólico, como inconscientemente os psicanalistas tendem a se agrupar, se reunir em torno da figura do Freud, da autoridade do Freud, né? Mas depois houve um processo de retirada de projeção, de contratransferência, né? O cristal se quebrou, né? E do ponto de vista psicanalítico, o que Jung fez foi matar o pai, né? Jung assassinou o pai, matou o pai simbolicamente. E do ponto de vista da psicologia complexa, também o que Jung fez foi nada mais do que buscar o seu próprio caminho de individuação, tornar-se quem ele era, né? Talvez Freud em algum momento tenha sido ego auxiliar de Jung, assim como Jung foi em algum momento ego auxiliar de Freud, né? Interessante que até hoje alguns junguianos querem ver na figura do Jung a mesma autoridade que os psicanalistas veem em Freud, mas talvez esses junguianos não entendam que pelo fato de Jung não ter sido um ortodoxo, se ele fosse ortodoxo, ele não teria saído da psicanálise, ele teria continuado psicanalista. Ele sentiu a necessidade de criar uma clínica nova, de percorrer o seu próprio caminho e indicar um caminho, não indicar um caminho no sentido sigam o meu caminho, mas busquem o seu próprio caminho para aqueles que buscavam seguir. Isso está muito claro no livro Vermelho, do Jung, certo? É que cada junguiano tem a necessidade e o impulso natural também de se subjetivizar em linguagem talvez psicanalítica, mas principalmente de se individuar em linguagem de uma psicologia complexa. É por isso que cada um de nós, que pelo menos eu penso assim, né, que trabalhamos com a clínica do Jung, temos um compromisso também de
utilizar esse conhecimento que a gente herda da psicologia do Jung, dessa pesquisa toda que a gente faz em torno da obra do Jung, para sermos pessoas melhores e para nos tornarmos nós mesmos, né? Que parece ser um truísmo. Ah, como assim? Eu não sou eu mesmo. Mas assim, é você realizar na sua própria vida o sentido, é você realizar na sua própria vida o seu self, a totalidade mandálica, a totalidade é, do seu psiquismo, que a gente nunca alcança como um todo, né? Mas que a gente pode pelo menos entrar em contato, a gente pode dialogar, certo? Então, assim, eu levantei alguns aspectos epistemológicos e outros aspectos práticos sobre a projeção e a transferência, e eu falei que o mito da neutralidade axiológica, de que o terapeuta é neutro, né? Já caiu, esse mito não existe mais, né? A própria psicologia do Jung termina sendo uma refutação a esse mito, né? E que nós trabalhamos não com neutralidade, mas sim com afetividade, certo? Nós trabalhamos com afetividade. Mas há também, gente, um outro pressuposto metodológico, epistemológico, que explica em grande parte o próprio método clínico do Jung a partir da transferência, certo? Jung vai dizer que estudou os paralelos, né, utilizava os paralelos do ponto de vista prático, por conta do problema da transferência. Que se não fosse o problema da transferência, que é um caso particular de projeção, ele jamais teria estudado os paralelos, ou seja, os arquétipos, né? Por quê? Porque a mitologia, como ciência da alma projetada, ou seja, como projeção da psique coletiva, já é por si só um grande caso projetivo, né? Mas o método comparativo que Jung utiliza, que é o método comparativo principalmente da antropologia, para quê? Para entender os sonhos, para entender a fantasia criativa. E a gente aqui no canal já fez um mini curso inteiro sobre o trabalho com os sonhos na clínica junguiana, em que a gente explica os passos do método comparativo. É uma atitude epistemológica que Jung utiliza por conta dos processos emocionais transferenciais. Tá certo? Se não há transferência no sentido junguiano, não há método comparativo. Não há possibilidade de estudar os sonhos. Não há possibilidade sequer de existir análise ou de existir a clínica. Por mais que as projeções sejam os espinhos no caminho do analista e a transferência seja também os espinhos no caminho do analista. Tá? Por quê? Porque é muito difícil lidar com as emoções em análise. Lidar com as emoções em análise é um dos caminhos mais difíceis que existem, clinicamente falando, e não há atalhos, não há possibilidade de atalhos. Por falar em sonhos, né, o processo de transferência também aparece nos sonhos. O Jung falou uma vez que havia uma paciente que ele já estava se desentendendo com ela, porque Jung às vezes era grosso, né? Por exemplo, teve uma paciente que uma vez chegou na porta da clínica do Jung e disse: "Ah, eu não quero entrar." Aí Jung falou: "Pois ninguém tá te obrigando a entrar aqui, né?" Aí ela: "Ah, mas eu tô aqui, eu não vou querer entrar, não sei o quê." Aí Jung: "Se quiser ir embora, pode ir embora." Né? Ou seja, Jung era meio grosso, né? Assim, ele era meio assim. Mas já como uma forma de trabalhar a transferência. A semana passada aconteceu o caso de uma paciente que encostou aqui na porta da minha clínica e não queria entrar. Eu educadamente conversei com ela, acalmei ela e tal, pedi para ela entrar, né? Eu não tive coragem de dar o tratamento de choque que Jung dava, não, né? Essas relações significativas, relações de emoção, ocorrem. Mas aí uma vez Jung se arrependeu, que uma vez ele sentiu que estava diminuindo uma paciente, isso está escrito na obra dele, tá certo? Estava diminuindo uma paciente e tal, e de repente ele teve um sonho. Jung sonhou que ele via a paciente sentada em um trono e ela estava bem alta. Ou seja, Jung se corrigiu. Ele falou: "Poxa, o inconsciente me mostrou que, como eu estou menosprezando a paciente, né, a solução transferencial, né, para esse conflito que o inconsciente criou pela fantasia criativa foi aumentar o tamanho da mulher, para que eu possa ver a grandeza da alma dela." Né? Os sonhos, quando a gente sonha com o paciente, quando o paciente sonha com a gente, também ocorrem nessa base de transferência, certo? Então, assim, é impossível trabalhar clinicamente sem
as emoções sem a transferência e sem as relações de significado, né? Eu, por exemplo, eu falei na aula passada, né, sobre Francisco Meu Gato, e aí somente quem tem gato vai entender, né? Quem não tem gato não vai entender. Quem tem gato vai entender. Porque é que um gato foge e a gente parece que perdeu a alma, né? E a gente não consegue recuperar a alma enquanto não consegue recuperar o gato. E isso tá também na obra de Marie-Louise Wolfram, tá na obra do próprio Jung, certo? Mas assim, raramente eu falto, eu nunca falto. Nesse dia eu faltei. Eu atendi de manhã, mas à tarde eu tirei a tarde para procurar o gato, ofereci recompensa, postar foto do gato na internet, né? Ofereci R$ 200 para quem encontrasse e tal, e depois de uma semana ele voltou. Naquela tarde que eu fui procurar meu gato, eu não pude atender os pacientes, eu mandei mensagem para os pacientes dizendo não posso atender, não posso atender, tá? Semana passada aconteceu um caso que foi o seguinte: uma paciente veio até mim, eu tive afeição com ela, né? Fiz afeição com ela, isso foi uma sexta-feira, e ela marcou comigo a segunda afeição para terça-feira, às 2 da tarde. E eu falei, tudo bem. Só que, como a gente não tinha confirmado, eu terminei nem indo, né? E fiquei em casa. E aí ela me mandou uma mensagem dizendo, olha, o psicólogo, doutor, né? Me chama de doutor, enfim. Olha, doutor Álvaro, eu já estou aqui na clínica. Eu falei, eita, ela já está lá, eu estou aqui em casa, né? Eu estou em casa e ela está na clínica. Aí eu falei, olha, vamos marcar para outro dia, tá certo? E aí marcamos para sexta-feira, poder do psicólogo, a segunda sessão dela, que foi a sessão de fato de a gente fechar a linfoterapêutica. E como eu percebi que é uma paciente que precisa vencer o perdão em relação a série de situações que ela viveu, de mágoa, de ressentimento, né? Eu pedi perdão a ela. Eu, enquanto terapeuta, pedi perdão a ela. Eu falei, olha, desculpe, porque você veio aqui e eu não estava. Você precisa trabalhar o perdão e a primeira pessoa que você precisa perdoar é o seu terapeuta, né? A primeira pessoa que você precisa perdoar é o seu psicólogo. Desculpa, que tá frio aqui. E aí nós começamos a trabalhar o perdão a partir de uma relação emocional, de uma relação transferencial que se criou entre nós. Isso numa segunda sessão, né? E para finalizar o curso, pessoal, para utilizar a imagem dos espinhos, né? Da coroa de espinhos, da mandala de espinhos, porque uma vez uma paciente minha, eu contei isso no anúncio do Miricurso, repetia muito o nome de Cristo aqui na clínica. Ah, Cristo é rei, Cristo é rei, Cristo é rei. Desculpa. E aí eu falei, é verdade, não se esqueça, Cristo é rei, mas não se esqueça que a coroa desse rei não é de ouro, é de espinhos. Tá? Eita, tá difícil hoje, desculpa. São as emoções em análise. Né? A coroa desse rei é de espinhos. E o Cristo como símbolo do si mesmo, ou seja, em linguagem junguiana, Cristo como símbolo do self, né? Traz esses espinhos pra gente, né? Ou seja, está no caminho do self, está no caminho da totalidade, é atravessar esse caminho de espinhos, né? Seja por meio da projeção, seja por meio da transferência. Então, é isso, pessoal. Muito obrigado.